Seguinte, né? A expressão que te dá a metade inferior da parábola. Devagarzinho para a gente entender esse negócio, né? De repente você pode estar pensando assim, ai, professor, como é que nós vamos fazer esse negócio que, tendo em vista que a parábola é assim, ou assim, né? A gente está acostumado com a parábola assim, na verdade, né? Ou para cima, ou para baixo. Como é que é essa metade inferior? É que é o seguinte, a parábola em questão não é assim. Ela não tem concavidade para cima ou para baixo. Ela tem concavidade para a esquerda ou para a direita. Como é que eu sei, pessoal? Como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe disso? Olha só. Você analisa a expressão, envolvendo x e y. Se tiver x elevado ao quadrado e y sem estar elevado ao quadrado, é uma parábola nesse formato. Agora, se for ao contrário, se tiver x sem estar elevado ao quadrado e y elevado ao quadrado, a parábola tem esse formato. E é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. O x não está elevado ao quadrado e aqui vai aparecer o y ao quadrado. Portanto, a parábola tem esse formato assim, ó. Ou assim, tá? Então, qual é a ideia, pessoal? Ó, olha para essa aqui e para essa aqui. É isolar o y, você vai isolar o y ali naquela expressão e tomar a parte negativa, porque nas duas situações aqui o y é negativo, está abaixo do eixo x. Ó. Essa é a ideia. Bom, então vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Então fica assim, y menos 1 ao quadrado igual a menos x. Aí você extrai a raiz quadrada, né? Fica y menos 1 igual a mais ou menos raiz quadrada de menos x. E aí o y vai ser, o menos 1 para o segundo membro, 1 mais ou menos raiz quadrada de menos x. Como eu quero a parte inferior da parábola, eu vou tomar aqui o sinal menos, né? Porque o sinal mais vai dar y positivo vai dar para cima. Então tem que tomar o sinal menos. Então é y igual a 1 menos raiz de menos x. Logicamente aqui com um x menor ou igual a zero, né? X menor ou igual a zero. Próximo, a metade superior do círculo. Mesma linha de raciocínio, pessoal, é isolar o y. Vamos ver como é que fica? Fica assim, ó, y menos 2 ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado. Esse x ao quadrado para o segundo membro. O y menos 2 vai ser, então, mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Quem vai ser y? Vai ser, ó, menos 2 para o segundo membro, 2 mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Observe que aqui, se a gente considera o y igual a 2 mais raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, eu vou ter a parte superior do círculo. E 2 menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado é a parte inferior. Mas o que eu quero? A parte superior, né? Então, a parte superior é com o sinal mais. Y igual a 2 mais raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Logicamente, o x variando aqui de quanto a quanto? De menos 2 a 2. Menos 2 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. O próximo, escrever a função cujo gráfico é esse aqui, né? Então tá, como é que a gente vai fazer? Olha só. Inicialmente, vamos pensar nesse segmento aqui. Olha só, eu vou escrever a expressão que te dá a reta que passa por esses dois pontos. Depois eu vou restringir x a fim de obter apenas esse segmento aqui. Tá. A expressão da reta que passa por esses dois pontos é do tipo g de x igual a ax mais b, porque é uma reta, né? Ax mais b. Bom, então vamos lá. Ó. Esse ponto 0 e 3 pertence ao gráfico. Significa o quê? Que quando você substituir o x por 0, o y tem que dar 3. Vamos fazer isso? Então, ó, a vezes 0 mais b tem que ser igual a 3. Estou olhando para cá, tá vendo? Onde tem x, estou colocando 0 e igualando a 3. É isso que esse ponto aqui está te dizendo. Ó. 0 e 3, quando x for 0, o y é 3. A vezes 0 dá 0, mais b é o próprio b. Então, o b é igual a 3. Olha aí que beleza. Já determinei o valor de b. Muito bem. Bom, o que significa dizer que passa por esse ponto 3 e 0? Significa que quando eu substituir o x aqui por 3, o resultado tem que dar 0. Vamos fazer isso, então? Olha para cá, onde tem x, coloca 3. A vezes 3 mais b
isso tem que ser igual a zero. Estou olhando para cá, onde tem x, estou colocando 3. Pouco mais, a vezes 3 dá 3a. Depois o b a gente já calculou aqui que é 3, então 3a mais 3 é igual a zero, ou seja, 3a é igual a menos 3, e o a vai ser menos 3 dividido por 3, que dá menos 1. Logo, a função cujo gráfico é a reta que contém esse segmento vai ser menos x mais 3. Já vamos começar a responder o problema? Ó, a função pedida vai ser f de x igual a quem? Igual a quem? Ó, menos x mais 3. Só que menos x mais 3 é toda a reta que passa, melhor dizendo, é a reta que contém esse segmento. É a reta que passa por esses dois pontos. Mas eu não quero toda a reta. Eu quero apenas esse segmento. Ah, então x deve variar de onde a onde? De 0 até 3. Então isso aqui, se x varia de 0 a 3. 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Pronto, já é a primeira parte. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para a segunda parte. Eu vou escrever a expressão que dá a reta que passa por esses dois pontos. Depois eu vou restringir os valores de x a fim de obter apenas esse segmento. Novamente a gente faz a mesma história aqui. G de x igual a ax mais b. O que esse ponto aqui está te dizendo? Quando você substituir o x por 3, você obtém zero como resultado. Então vem para cá, substitui x por 3 igual a essa expressão a zero. Fica assim, a vezes 3 mais b igual a zero. Então, estou olhando para cá. Substituindo x por 3 igualando a zero. Então, quem vai ser b? O b aqui vai ser menos 3a, né? Menos 3. Bom, agora outra informação. Qual é? Essa aqui, ó. 5 e 4. Significa que quando você substituir o x aqui por 5, o resultado tem que dar 4. Vamos lá? Então, a vezes aqui no lugar de x você coloca 5, mais b, isso tem que ser igual a 4. Olha que maravilha. A vezes 5 é 5a. 5a. Quem é b? Ó, o b é menos 3a. Isso tem que ser igual a 4. 5a menos 3a, isso dá 2a. 2a igual a 4 e, portanto, a é igual a 2. Olha que beleza, ó. Se o a é 2, quanto é que vai valer o b? O b vai valer menos 3 vezes 2, que é menos 6. O b é menos 6. Portanto, qual é a expressão da reta que passa por esses dois pontos? Vai ser o quê? 2x menos 6. Tá bom? Então vamos finalizar aqui o problema. Ó. E f de x vai ser igual a 2x menos 6. Para quais x? Eu só quero esse intervalinho aqui. Eu só quero esse segmento. Para x variando de 3 a 5. Tá bom? 3 menor que x, que é menor ou igual a 5. Se você quiser colocar o menor ou igual aqui, não tem problema, porque as imagens estão coincidindo, tá? Mas já que o 3 está aqui, a gente tira ele daqui. Deixa aqui, sem problema nenhum. E o 56 é a mesma linha de raciocínio, e encontrar a função cujo gráfico é esse aqui. Então, é pensar como a gente fez no exercício anterior. Ó. Inicialmente, vou pensar aqui nesse segmento. Eu vou escrever a função tal que seu gráfico é a reta que passa por esses dois pontos. Depois, eu vou restringir os valores de x a fim de obter apenas esse segmento aqui. Então, vamos lá. A função que te dá o gráfico que passa por esses dois pontos é do tipo g de x igual a ax mais b. Então, olha só, se passa pelo ponto menos 4 e 3, significa que quando eu substituir o x por menos 4, o resultado dessa expressão tem que dar 3. Vamos lá, vamos fazer isso? Então, a vezes menos 4 mais o b, isso tem que ser igual a 3. A vezes menos 4 dá menos 4a. Mais b, isso tem que ser igual a 3. Vamos isolar o b? Quem vai ser b? Vai ser 3 mais 4a. Deixa guardado. E agora, o que a gente vai fazer? Olhar para esse ponto aqui, né? Esse ponto também pertence ao gráfico dessa função. Então, quando eu substituir o x por menos 2, o resultado tem que dar 0. Vamos lá, então. Olha para cá, onde tem x, coloca menos 2 igual ao resultado a 0. Então, a vezes menos 2 mais b, isso tem que dar 0. A vezes menos 2 dá menos 2a.
O parâmetro B eu já calculei aqui em cima, 3 mais 4A. Então, mais 3 mais 4A. Isso tem que ser igual a 0. Essa é a continha que nós vamos fazer. Menos 2A mais 4A é o mesmo que 4A menos 2A. Isso vai dar 2A. E aqui o 3 para o segundo membro, menos 3. Quem vai ser A, então? Menos 3 sobre 2. Olha, eu já determinei o parâmetro A. Se o A vale menos 3 sobre 2, você vem para cá a fim de calcular o parâmetro B. Quem vai ser o B aqui? Ó? O B vai ser 3 mais 4 vezes o parâmetro A, que é menos 3 meios. Então, o B vai ser igual a... O que dá para a gente fazer aqui, hein? Ó, esse com esse simplifica, sobra 2. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 3 dá menos 3. É o parâmetro B. Já vou começar a responder o meu problema aqui, tá? Eu quero a função cujo gráfico é esse aqui. Então, vai ser f de x igual a quem? Aqui o que a gente vai obter? Ax mais b. Quem é? Ó, menos 3 meios e o b menos 3. Então, vai ser menos 3 meios x mais o b, que é menos 3. Então, portanto, menos 3, menos 3. Só que é o seguinte, essa expressão aqui te dá toda a reta que passa por AB. Eu não quero toda a reta que passa por AB. Eu quero apenas o segmento AB. Ó. Toda a reta que passa por esses dois pontos, melhor dizendo. Eu não quero toda a reta que passa por esses dois pontos. Eu quero só esse segmento. Então, o x deve variar de quanto a quanto? Ó, de menos 4 até menos 2. Menos 4 menor ou igual a x, que é menor ou igual a menos 2. Pronto, já é a primeira parte aí do gráfico. Agora vamos pensar nesse aqui, ó. O que é isso aqui? Esse aqui é a metade superior, do círculo de centro na origem e raio 2. Círculo de centro na origem e raio 2. De modo geral, a equação de um círculo, de uma circunferência, é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a um raio ao quadrado. Onde A, B são as coordenadas do centro e R é o raio. É assim que a gente escreve a equação de uma circunferência. Muito bem. Conforme a figurinha está sugerindo ali, o centro é o ponto 0, 0. Então, A é igual a 0, B é igual a 0. O que eu vou obter? X ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. O raio é 2. Esse tamanho aqui é 2. Então, 2 ao quadrado. Bom, e agora a gente dá um jeito de isolar o y, né? O y ao quadrado vai ser igual, 2 ao quadrado dá 4, esse x ao quadrado para o segundo membro menos x ao quadrado. Então, o y é mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Só que é o seguinte, se você tem um sinal mais, se você considera o sinal mais, você está tomando a parte superior da circunferência. Se é o sinal menos, a parte inferior da circunferência, ou o círculo, tudo bem? Como aqui a gente tem a parte superior, você desconsidera o sinal menos, fica só o sinal mais. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Agora, se o x está variando de menos 2 a 2, menos 2 menor que x, que é menor do que 2. Beleza, a parte seguinte é o segmento de reta que passa por esses dois pontos. Vou proceder da mesma forma como eu fiz nesse aqui. Vou escrever a equação da reta que passa por esses dois pontos e depois eu vou restringir os valores de x a fim de obter apenas esse segmento. Então, deixa eu apagar aqui, né? Vamos apagar aqui. Bora lá. A função aqui é a mesma, vamos considerar a mesma função, né? Mesma função, né? Então, vamos lá. Olha para esse ponto, 2 e 0. Significa que quando você substituir o x por 2, o resultado dessa expressão é 0. Então, vamos nessa. A vezes 2 mais b, isso tem que ser igual a 0. Então, quem vai ser b? A vezes 2 dá 2a, para o segundo membro, menos 2a. Aí, que maravilha. Agora, olha para esse ponto. Esse ponto pertence à reta, então significa que quando você substituir o x aqui por 4, o resultado dessa expressão é 3. Ou seja, a vezes 4 mais b tem que ser igual a 3. A vezes 4 dá 4a. Depois o b está aqui, ó, menos 2a.
Isso tem que ser igual a 3. 4A menos 2A é 2A igual a 3, portanto, o A é 3 meios. Ó, que beleza. Se o A é 3 meios, você vem aqui e substitui o A por esse valor a fim de calcular o B. Quem vai ser o B, então? O B, então, vai ser menos 2 vezes 3 meios. Ou seja, B igual a menos 3. Olha aí que maravilha, o B é menos 3. Muito bem. A equação da reta que passa por esses dois pontos é qual, então? É qual? AX mais B. Então, 3 meios x mais o B, que é menos 3. Essa aqui te dá toda a reta que passa por esses dois pontos. Eu quero toda a reta? Não, eu quero só esse segmento aqui que passa por esses dois pontos. Então, o x tem que variar de onde a onde? De 2 a 4. Com 2 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4. Questão bacana isso aí, não é verdade, pessoal?